Bem, muito bem, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa disciplina de cálculo 2. Eu quero começar com uma parte mais braçal, digamos assim. A gente não vai se preocupar agora com a interpretação de alguns conceitos, né? Mas nós vamos trabalhar a parte operacional, né? Que seria saber cálculo de derivadas. Então, nós vimos em cálculo 1, vocês aprenderem em cálculo 1, a trabalhar com funções de uma variável, né? Funções de uma única variável, geralmente uma função de x, né? Então x era variável independente. Aí nós vimos, né, a derivada do x elevado a n, da exponencial de x, do seno de x, do cosseno de x e do log natural de x, tá? Então tem que relembrar, né, tudo isso. Vocês também aprenderam a trabalhar com a regra da cadeia. Então é a derivada de uma função composta, né? Então nós temos essa regra, né? Se eu derivo a função composta f de g, a resposta vai ser a derivada de f, né, de g vezes a derivada de g. Tá? E nós vimos também outras regras importantes, né? A derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então a derivada é uma operação linear. A derivada do produto é dada por esta expressão, né? E nós temos também a expressão para a derivada da divisão. E aí é claro que é possível, né, escrever essa divisão como um produto. E aí nós podemos, então, chegar na mesma expressão a partir, né, da derivada do produto. Então fica como um exemplo aí. Fica como um exercício, na verdade. Então, partindo da expressão para fg derivada, né, encontra a expressão para o sobre v derivado. Muito bem. E qual vai ser o nosso objetivo agora em cálculo 2? Em cálculo 2, o grande assunto é funções de várias variáveis, né? É uma função que ela não depende só de x, por exemplo. Ela depende de x e y, x, y e z, ou de outras variáveis, né? Então, a função seria agora uma grandeza, né, que depende de mais de uma variável. Então, a gente pode pensar no cálculo 2 como sendo o cálculo das funções de várias variáveis, tá? Ou multivariável. E aí começa a aparecer o conceito de derivada parcial. Então, o símbolo para a derivada ordinária, que é o que nós vimos antes, é d, né, df dx, né? A derivada ordinária. Só tem a variável x aqui, certo? D dx. Agora, a derivada parcial já vai ter esse d aqui arredondado. Em inglês seria the round, né? The round, algo assim, tá? Então nós podemos chamar, né, de derivada parcial de f, né, da função f, em relação a x. É essa notação que nós vamos utilizar. E também nós temos a derivada parcial de f em relação a y, nesse exemplo. Tá? Que eu coloquei funções que só dependem de x e y. Agora, é claro, se eu tivesse mais uma variável, eu também poderia calcular a derivada parcial de f em relação a esta outra variável. Então, como é que ficaria a derivada parcial de f em relação a x nesse exemplo? Bem, como é em relação a x, tudo que não for x é considerado constante. Então, vamos lá. Derivada de f em relação a x. X não é constante, né? Em relação a x. Então, ficaria a derivada de x ao quadrado.
que nós já sabemos que fica 2 vezes x elevado a 1, né? 2x. Mas y é constante em relação a x. Então, essa derivada aqui vai ser igual a zero em relação a x. Então, a derivada parcial de f em relação a x é igual a 2x. E a derivada parcial de f em relação a y? Agora, o x é constante em relação a y, né? Então, aqui vai dar zero. E eu derivo aqui normalmente em relação a y. Vai ficar menos 2y. Então, a derivada parcial de f em relação a x é igual a 2x. E a derivada parcial de f em relação a y é menos 2y. Tá? E agora, como é que nós calculamos as derivadas de f em relação a x e y neste exemplo aqui? Bem, vamos lá. Derivada de f em relação a x. Bem, cosseno de 2y depende de y. Em relação a x, isso é constante. Então, vou repetir isso, não é assim que nós fazemos? Nós vamos repetir a constante e derivar somente a função. Então, vai ficar a derivada de e elevado a x dá a mesma coisa, né? E elevado a x. Então, a derivada de f em relação a x vai ser o próprio e elevado a x cosseno de 2y. Ok? E a derivada de f em relação a y já vai ficar e elevado a x, que é constante em relação a y, vezes a derivada de cosseno de 2y. Então, nós temos aqui, né, pela regra da cadeia, a derivada do cosseno é igual a menos seno, né? E nós vamos ter aqui a derivada do argumento, né? Então, nós vamos ficar com menos 2 vezes o seno de 2y. Então, a derivada de f em relação a x é o próprio f, né? E a derivada de f em relação a y vai ficar menos 2 vezes e elevado a x seno de 2y. Tá? E eu vou deixar como exercício as questões aí da letra C e da letra D, essas funções, né, para vocês fazerem. E aí podem colocar nos comentários a resposta, né? Ou podem me procurar depois. Tá ok? Então, a aula de hoje é só para treinar essa parte das derivadas parciais, que nós vamos utilizar bastante no nosso curso. Tá ok? Até mais. Tchau.